Questa sessione comincia con un lavoro, con la presentazione di una relazione di Wilson Antonio Frezzati Jr. He is Associate Professor of Philosophy at Universidade Estadual do Oeste do Paraná. He is coordinator of the Grupo de Estudos Nietzsche and member of the GIRN. He has published many articles on Nietzsche and is author of Nietzsche contra Darwin, 2001 and 2014, and A Fisiologia de Nietzsche, A Superação da Dualidade Cultura-Biologia, 2006. E oggi Wilson presenta una relazione dal titolo molto accattivante, a fisiopsicologia de Nietzsche e a literatura do século XIX. Obrigado. Prego, Wilson. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui em Portugal, estar aqui no IPERNIT, estar aqui na casa de José Saramago, na Fundação José Saramago. E, antes de tudo, gostaria de agradecer muito à comissão organizadora desse evento, a Maria João Constâncio, Maria Cristina e o Paulo Diori. Eu vou proceder à leitura do texto em português, mas vai ser projetado em inglês. Em suas leituras, as quais o distraem de sua seriedade, Nietzsche, no Et Homo, diz não ler qualquer coisa, mas busca refúgio quase sempre nos mesmos livros. Um número pequeno, na verdade, os que provaram ser feitos para mim. Não é, talvez, de meu tipo, ler muitas e diferentes coisas. Uma sala de leitura me faz doente. Também não é de meu tipo amar muito e variadamente. Cautela e mesmo hostilidade para com novos livros faz parte de meu instinto. Não tolerância, largueur du cœur ou outro amor ao próximo. O filósofo alemão afirma que retorna a um número pequeno de autores franceses e que estão excluídos os autores alemães. Montaigne, Molière, Corneille, Racine, Bourget, Loti, Gibb, Meilhac, Anatole France, Lemaitre, mas especialmente Guy de Maupassant, Stendhal e Mérimée. Nós queremos entender essa abordagem aos escritores como a proposta que Nietzsche faz em Além de Bem e Mal, parágrafo 23, uma fisiopsicologia como morfologia e doutrina do desenvolvimento da vontade de potência. Embora o filósofo alemão não utilize o termo fisiopsicologia posteriormente em seus textos, acreditamos que a investigação nietzschiana das produções culturais tem como pano de fundo a dinâmica impulsional de um organismo, seja este um indivíduo ou uma cultura. Em outras palavras, as produções culturais são sintomas da luta dos impulsos por mais potência, e a literatura do século XIX não escapa a essa abordagem. Como exemplo da psicofisiologia após Além de Bem e Mal, de 1886, temos em Genealogia da Moral a caracterização do tipo asceta e o antagonismo entre a moral nobre e a moral escrava. Em Crepúsculo dos Ídolos, o problema de Sócrates, e a investigação da literatura do século XIX, em Incursões de um extemporâneo. E em Et Homo, o modo que o tipo Nietzsche se diferencia da tradição, o que neste trabalho será apresentado através da relação de Nietzsche com a literatura. A abordagem fisiopsicológica de Nietzsche leva-nos a identificar dois modos de vida antagônicos. Esse antagonismo pode ser resumido a dois modos de se relacionar com a vida. A afirmação da vida enquanto processo contínuo de autossuperação ou sua negação. A vida é interpretada como um processo contínuo que não pode ser separado do vivente
para tornar-se um objeto de conhecimento. É a famosa frase: o valor da vida não pode ser avaliado. A vida não é boa nem má. Juízos de valor sobre a vida são apenas sintomas da condição fisiológica de um organismo, isto é, de sua dinâmica impulsional. Assim, temos duas configurações fisiológicas ou dois tipos que correspondem aos dois modos de vida acima mencionados: o tipo da decadência e o tipo superior ou elevado. Os impulsos do tipo inferior têm baixo grau de hierarquização e são pouco potentes. O tipo superior tem os impulsos altamente hierarquizados e potentes. No segundo caso, há um impulso ou um conjunto de impulsos capazes de criar mudanças e que pode despotencializar-se ou mesmo sucumbir nessa tentativa. No primeiro caso, a resultante da relação de forças é zero ou muito baixa, havendo apenas possibilidade de conservação. Nós podemos apresentar como exemplos desses tipos o próprio Nietzsche em suas relações com os livros e o Sócrates de O Problema de Sócrates, respectivamente. Nietzsche representa um tipo o qual, ao invés da anarquia dos instintos, apresenta um instinto ou um conjunto de instintos dominantes, que não segue ou copia o que já existe, que não é reativo. Nas próprias palavras de Nietzsche em Et Homo, quem comigo tem afinidade pela altura do querer, vivencia nisso verdadeiros êxtases do aprender. Pois eu venho de alturas que asa nenhuma cruzou, eu conheço abismos onde pé algum jamais se extraviou. Não há o predomínio da razão no tipo Nietzsche, mas expressão de sua condição fisiológica potente. Seu estilo é sintoma de sua dinâmica impulsional. Novamente, nas palavras de Nietzsche, direi uma palavra geral sobre minha arte do estilo: comunicar um estado, uma tensão interna do patos por meio de sinais, incluindo o tempo desses sinais. Eis o sentido de todo estilo. E considerando que a multiplicidade de estados interiores é em mim extraordinária, há em mim muitas possibilidades de estilo. Para o filósofo alemão, bom é todo estilo que comunica um estado interior, não se equivoca nos sinais, nem no tempo ou ritmo dos sinais. O bom estilo em si é idealismo, estupidez, assim como o bom em si e o belo em si, que são apenas preconceitos criados ao mesmo tempo por uma psicologia grosseira e por uma ilusão gramatical. Assim, o estilo de Nietzsche é sintoma de um organismo de impulsos potentes, fortemente hierarquizados. Dessa forma, os textos de Nietzsche devem ser lidos como um compartilhamento de uma experiência ou de uma vivência, e não como o exemplar de um caso particular de uma razão universal. Os textos nietzschianos transmitem um patos e não verdades universais. Seus livros são opacos a quem não viveu experiências semelhantes. Ao fazer essas considerações, Nietzsche entende-se como um psicólogo sem igual, ou como preferimos, um fisiopsicólogo. É nessa perspectiva que queremos inserir as críticas que o filósofo alemão faz aos autores do século XIX. Os escritores que aqui apresentaremos devem ser vistos como antagonistas ao Nietzsche construído em Et Homo. As obras nietzschianas são antagonistas àquelas desses autores. Victor Hugo e Thomas Carlyle estão ligados ao romantismo. São os dois autores que eu vou apresentar. Nietzsche liga-os também às ideias modernas. O filósofo alemão vê o romantismo como uma fatalidade resultante de absurdos morais e religiosos e afirma que debaixo de todo o romantismo rosna e anseia o instinto de vingança de Rousseau. Trata-se do mesmo tipo de vingança que os escravos realizam contra os nobres, conforme descrito na genealogia da moral.
O filósofo, para Nietzsche, apoiado na fisiopsicologia, deve ser antagonista de seu tempo, deve ser a má consciência dos valores vigentes, das ideias modernas, visando a elevação da cultura. São esses alguns dos pressupostos que guiam a investigação fisiopsicológica de Nietzsche acerca da literatura do século XIX. Victor Hugo, segundo Nietzsche, recobre o instinto gregário com belas palavras, como liberdade. Esse instinto, fortemente associado ao cristianismo, exige obediência a uma autoridade, já que o animal gregário é débil, vacilante e frágil. Assim, a decadência na França do século XIX faz com que haja obediência incondicional às ideias da Revolução Francesa, a Napoleão e ao próprio Victor Hugo. Esse autor, ainda segundo Nietzsche, promove a representação do animal de rebanho como um animal superior, como um homem superior. O verdadeiro homem superior, como filósofo legislador, não se apega à moral do rebanho, antagoniza-se ao decadente por ensaiar, experimentar novas possibilidades de existência. Certamente, Nietzsche refere-se aos textos nos quais o autor francês preocupa-se com a justiça social e com os direitos universais, valoriza o trabalho e defende a cooperação e não a luta de classes, tais como O Último Dia de um Condenado, de 1826, e Os Miseráveis, de 1862. Segundo Nietzsche, demagogo, superficial e adulador do povo, suas posições políticas estariam de acordo com suas posições estéticas. Embora filho de um general de Napoleão, Victor Hugo é do tipo plebeu, não aristocrata. O romantismo francês é reação plebeia à cultura elevada. Em outras palavras, ele faz prevalecer os sentidos em sua obra ao invés de superá-los por meio de conceitos, como faz, por exemplo, o poeta aristocrático Corneille. Mais especificamente, Victor Hugo é guiado por seus olhos e ouvidos. Sua obra está repleta de alucinações pictóricas e copia exatamente o que vê. Assim, ele não é um verdadeiro poeta, mas sim um pintor. Nas próprias palavras de Nietzsche, rico e ultra-rico, em ocorrências pictóricas, vê com os olhos do pintor todo o visível, sem gosto nem disciplina, superficial e demagógico, escravo de todas as palavras sonantes, um adulador do povo, com voz de evangelista para todos os inferiores, malogrados, oprimidos. Com seus exageros estilísticos, embriaga e atordoa o povo como uma bebida alcoólica, criando ilusões de superioridade. E, assim como Victor Hugo suscita sentimentos pictóricos com a poesia, Richard Wagner suscita sentimentos poéticos com a música. Os dois artistas arruinaram a música e a linguagem com o sensualismo. Falta-lhes pensamento. Há ainda várias outras semelhanças entre o escritor francês e o músico alemão, que são apontadas por Nietzsche. Wagner e Hugo são os guias para os decadentes que formam o espírito de rebanho. O populismo, o exagero e a demagogia também lhes são comuns. Victor Hugo e Wagner são tipos que entusiasmam as massas pela compaixão e pelo profundo respeito ao sofredor. O objetivo, segundo Nietzsche, é paralisar a seleção, a necessidade de dureza e disciplina para produzir o homem superior. Mas, o mais importante, nenhum deles é um verdadeiro artista, Künstler. Mas, nas palavras de Nietzsche, como quase todos os artistas do movimento democrático, um comediante inconsciente. Eu estou traduzindo Schauspieler aqui como comediante. Não há autenticidade em Hugo e Wagner. O Schauspieler é aquele que apenas diverte e entretém, apelando a estímulos sensoriais
e ao mesmo tempo inebria e atordoa o decadente com uma arte que se assemelha a uma droga, distraindo de uma doença. É também o mercador da arte. O Kinsler é aquele cuja arte eleva por meio do ensaio de novas possibilidades para a cultura e por meio do estilo que expressa uma vivência. Esse tipo pode se destruir ao produzir sua arte, pois não busca conservação. As referências de Nietzsche ao romântico escocês Thomas Carlyle seguem quase os mesmos passos acima apresentados. Em Além de Bem e Mal 252, o filósofo alemão diz que não há filosofia entre os ingleses, nem em Bacon, Hobbes, Hume ou Locke, pois lhes faltam, nas palavras de Nietzsche, a autêntica potência da espiritualidade, a autêntica profundidade do prazer do espírito, enquanto que, ao mesmo tempo, possui um mecanicismo bestificante. Carlyle, aquele semicomediante e retórico, o insípido cabeça tonta, estava cônscio dessa deficiência, já que sabia que também a possuía, o que tentava esconder sob máscaras morais cristãs. O cristianismo serve aos ingleses para esconder sua sensualidade, brutalidade, vulgaridade e dissolução alcoólica. Ou como Nietzsche apresenta em Crepúsculo dos Ídolos, Incursões de um Extemporâneo, parágrafo 12, Carlyle é uma farsa inconsciente e involuntária, um homem de palavras e atitudes fortes, um retórico por necessidade, constantemente espicaçado pelo anseio de uma forte fé e pelo sentimento de incapacidade para ela. Nisso, um típico romântico. O escritor escocês, segundo Nietzsche, faz uma interpretação heróico-moral de estados dispépicos. Seus heróis buscam a realização da teleologia de um povo. Novamente, nas palavras de Nietzsche, para os ingleses há apenas duas formas de acomodar-se ao gênio e ao grande homem: democraticamente, à maneira de Buckley, ou religiosamente, à maneira de Carlyle. A isso, o filósofo alemão contrapõe sua própria noção de grande homem. O instinto de conservação é como que suspenso. O grande homem nietzschiano não tem uma finalidade, a não ser extravasar sua potência, mas é atribuído um valor moral à sua ação. Como as pessoas devem muito a tais explosivos, também lhes deram muito em troca, por exemplo, uma espécie de moral superior, pois esta é a forma da gratidão humana. Ela compreende mal seus benfeitores. Pensamos que justamente por também pensar no grande homem como fundador de uma cultura, é que Nietzsche preocupa-se com Carlyle, quer se diferenciar dele. Em Et Homme, o filósofo alemão reclama que seu Zaratustra e sua noção de além do homem foram mal compreendidos. Uma outra raça de gado erudito acusou-me por isso de darwinismo. Reconheceu-se nele até mesmo o culto do herói, por mim tão desdenhosamente rejeitado, daquele grande falsário inconsciente e involuntário Carlyle, a quem sussurrei que deveria encontrar em torno por um Cesare Borgia, não por um Parsifal. Esse não confiou em seu ouvido. Entendemos que as análises nietzschianas acima apresentadas são a realização do projeto de uma fisiopsicologia conforme indicado em Além de Bem e Mal, isto é, enquanto morfologia e doutrina do desenvolvimento da vontade de potência. Acreditamos que as investigações que aparecem em textos como Genealogia da Moral, Crepúsculo dos Ídolos e Caso Wagner são desdobramentos dessa proposta, sendo que o mesmo ocorre com a noção de fisiologia da arte. No fragmento póstumo do final de 1886, primavera de 1887,
87, intitulado Sobre a Fisiologia da Arte, temos o esboço dos temas considerados fisiológicos por Nietzsche. Por exemplo, a partir de que necessidade o artista produz sua arte, os significados de romantismo e naturalismo, a relação entre arte e religião, avaliações de vários artistas, os gostos, a presença de elementos pictóricos na literatura, a apresentação de escritores como psicólogos. Esses temas foram os que tratamos acima. Eu vou pular o próximo parágrafo. Tal abordagem fisiopsicológica, pois está baseada na dinâmica impulsional da doutrina da vontade de potência, isto é, na elevação ou no declínio da vida, é reafirmada no epílogo de O Caso Wagner. A estética se acha indissoluvelmente ligada a esses pressupostos biológicos. Há uma estética da decadência, há uma estética clássica. Nesse trecho, Nietzsche promove um antagonismo entre a moral dos senhores e a moral cristã, associando a primeira moral à expressão romana, pagã, clássica e renascentista. Agradeço muito pela atenção.